Essa é uma história real, enviada por um dos nossos inscritos e editada por mim para compartilhar com vocês. Para garantir a segurança e o anonimato de todos os envolvidos, trocamos os nomes e alguns detalhes, mas a essência dessa jornada de coragem e superação é totalmente verdadeira. Sou a Mércia, tenho 22 anos e tô naquela fase louca da faculdade, sabe? Tô cursando pedagogia. Sim, eu sei, sempre tem alguém que salta então tu quer ser professora? E sim, eu acho que é isso que quero, mas não é fácil não. É trabalho, estágio, e ainda tem aqueles textos infinitos para ler, e as provas. Enfim, é puxado, mas tô levando. E não é porque eu estudo pedagogia que a gente só faz aulinhas bonitinhas não, viu? O curso é pesado, tem psicologia da educação, teorias de desenvolvimento, um monte de pedagogos que a gente tem que ler e entender. Cada semestre é um novo desafio, mas sempre com aquele objetivo lá na frente. E não vou mentir, às vezes bate uma crisezinha do tipo, será que tô no curso certo? Mas aí eu vejo as crianças no estágio e lembro de como isso faz meu coração aquecer. E minha rotina, um caos organizado eu diria, é acordar cedo para pegar ônibus. Se a locação ajudar, né? Ir para a faculdade, depois correr pro estágio, e quando chego em casa, tô exausta. Meus amigos falam que tenho uma vida dupla. A Mércia é universitária e a Mércia que adora um rolê no final de semana para desestressar. Por enquanto ainda moro com meus pais. Sou filha única, sabe como é, né? O xodozinho. Nossa rotina é super tranquila e cheia de momentos bons. A gente janta junto, assiste uma série, conversa sobre o dia, coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Quanto ao namoro, então, no momento, nem tô pensando nisso. Pra falar a verdade, nunca namorei de verdade, sabe? Já rolou algumas paqueras, mas nunca cheguei nos finalmentes. Quando a gente sai em turma pra dar um rolê no shopping ou no barzinho, é sempre a mesma história. As meninas ficam loucas comigo, dizendo que eu não dou chance pros caras. Elas já chegam dando aquela força, sabe? Tentam me empurrar pros carinhas que vêm falar com a gente, mas eu acabo meio na minha, só observando e rindo das situações. Elas acham que eu sou difícil ou muito na minha, mas a verdade é que simplesmente não sinto tanta pressa para essas coisas. Finalmente chegaram as férias. Tava contando os dias para dar uma pausa na correria da faculdade e dos estágios. A ideia é descansar um pouco, recarregar as energias e, claro, curtir o verão do jeito que ele merece. Logo de cara, as meninas já marcaram uma praia. Confesso que tô empolgada, porque depois de um semestre intenso, nada melhor que um pouco de diversão e leveza. Vai ser bom mudar de rotina, aproveitar o sol, o calor e, quem sabe, até me aventurar um pouco mais nessas férias. No sábado, a Dani apareceu aqui em casa para me buscar. E aí partiu nosso rolê. As meninas já estavam esperando no ponto de encontro e eu só precisei pegar minha bolsa, colocar o biquíni e vazar. Tava perfeito aquele solzão, todo mundo animado para curtir. Chegando na praia, a primeira coisa que a gente fez foi montar uma tenda para garantir um cantinho nosso e já deixar tudo organizado. As meninas tinham levado um isopor recheado de cervejas e umas batidinhas. O kit completo. A ideia era ficar lá até o sol se pôr, sem pressa para nada. A gente esticou as cangas, ligou a caixinha de música e o clima já ficou perfeito. A programação era simples, mas com a galera certa, esse tipo de dia sempre vira uma aventura. Não demorou muito para Dani me cutucar e soltar aquela: Mércia, olha lá, o carinha da barraca ao lado não para de te olhar. Dei risada e tentei disfarçar, mas claro, ela e as meninas ficaram ainda mais animadas. O cara tava com uns amigos, todos na maior resenha, mas ele sempre dava umas olhadas na nossa direção. A Dani, toda empolgada, já começou: vai lá, Mércia, dá uma chance, ele tá claramente interessado. Até que depois de tanta insistência das meninas, acabei dando umas olhadas de volta, só naquela brincadeira de paquera mesmo, sabe? Nada sério, rolou aquele clima divertido de troca de olhares, e entre um flerte e outro, a gente ia mandando ver nas bebidas. Conforme a gente ia bebendo, a animação só aumentava. Cada uma já estava rindo mais alto que a outra, até que alguém teve a ideia: bora entrar na água para refrescar. Largamos tudo na tenda e fomos correndo pro mar. A água estava uma delícia, e a sensação de entrar naquele mar geladinho foi perfeita. Aproveitamos bastante o dia, curtindo cada momento sem se preocupar com nada. A vibe estava tão boa que, quando olhei para o céu e vi que já estava quase escurecendo, percebi que era hora de voltar para casa. Chegando em casa, minha mãe me chamou para conversar e me contou que estava pensando em passar uns dias no sítio do tio Damião. Ele ficou viúvo há alguns anos, ela queria visitar ele. Eu já não ia lá há um tempão, e honestamente, lembro vagamente de algumas coisas,
mas sei que sempre gostei muito daquele lugar. A ideia de passar uns dias lá me animou. O sítio tem aquele clima tranquilo, cheio de natureza, e me trouxe boas lembranças da infância. Minha mãe falava com tanto carinho sobre como seria bom ver o tio Damião de novo, que comecei a me empolgar também. Seria uma ótima oportunidade de relaxar e recarregar as energias, longe da correria do dia a dia. Afinal de contas, eu tinha as férias todas ainda para curtir com as meninas. Seria bom passar uns dias sem celular, internet, desligar do mundo. No dia seguinte a gente começou a arrumar as malas. Minha mãe estava super animada, escolhendo roupas e fazendo uma listinha do que levar. Meu pai não pôde ir dessa vez porque precisava tocar o supermercado, então ficou em casa cuidando das coisas. Seguimos viagem e, como era longe, acabamos chegando ao sítio só à tarde. Durante o caminho, minha mãe e eu fomos conversando, relembrando algumas histórias do tio Damião e dos tempos em que a gente ia lá com mais frequência. Quando chegamos, o tio Damião estava lá, nos esperando, ansioso. Assim que me viu, me abraçou bem forte e comentou: "Nossa, como você cresceu! Está linda!" O tio Damião devia estar com seus 60 anos agora, e conforme começamos a conversar, minha memória ia se refrescando sobre as coisas de lá. Ele começou a contar histórias sobre os tempos antigos, lembrando das brincadeiras que eu e a filha do vizinho fazíamos quando éramos crianças, e tudo isso trouxe uma onda de nostalgia. Lembra, Márcia, da Vanessinha? Ela que me ajuda aqui hoje em dia. Na hora minha mente viajou, lembrei que me divertia com ela quando ia para lá. A conversa sobre ela trouxe um quentinho no coração, e eu estava curiosa para saber mais sobre o que ela andava fazendo. Conversamos por horas até que o cansaço da viagem bateu forte e resolvemos deitar. O tio me disse com aquele sorriso que ia me derrubar da cama cedinho para ir pescar. No dia seguinte ainda estava dormindo quando senti alguém me tocar no braço. Quando acordei, vi que era o tio Damião, que entrou no meu quarto para me acordar para ir pescar. Ele falou que minha mãe já estava colhendo algumas frutas da época e que era para eu levantar, me trocar e ir também. Fiquei um pouco constrangida por ele ter entrado no meu quarto, mas achei que era a empolgação por estarmos ali no sítio. Ele sempre foi assim, meio espontâneo e brincalhão. Nós fomos para o lago pescar, eu e o tio Damião, enquanto minha mãe ficou terminando de colher as frutas. No caminho até o lago, o tio me perguntou sobre os namorados, e com aquele jeito brincalhão dele disse: "Você linda assim deve estar cheia de pretendente." Fiquei um pouco envergonhada e respondo que não tinha tempo para isso. Mudei de assunto rápido, para quebrar o clima. Minha mãe se juntou a nós. O dia estava perfeito para pescar. Sentamos à beira do lago, armamos as varas, e a empolgação tomou conta do ar. Era um momento de puro relax, e eu sabia que aquelas memórias ficariam guardadas com carinho na minha lembrança. Não demorou muito, e eu peguei o primeiro peixe. A sensação foi incrível, mas logo veio a aflição de ter que tirar o peixe do anzol. Sempre tive um certo receio de encostar naquelas escamas escorregadias e de olhar na cara do peixe, sabe? Então, pedi pro tio tirar para mim. Ficamos ali um bom tempo pescando, curtindo a tranquilidade do lago e a emoção de cada pescada, mas as iscas acabaram e o tio disse que ia até a casa pegar mais. Enquanto ele foi até lá, aproveitei para admirar a paisagem ao redor, respirando o ar fresco e ouvindo os sons da natureza. Era um momento perfeito. Passados alguns minutos, percebi que os mosquitos começaram a nos atacar, e a situação ficou bem incômoda. Então, decidi que era melhor ir até a casa para pegar repelente. Quando entrei em casa, ouvi algumas risadas que pareciam ser de mulher. Percebi que vinham da sala. Fui me aproximando, e as risadas foram ficando mais altas, me deixando curiosa. Enquanto me aproximava, imaginei que poderia ser a Vanessinha, já que o tio tinha dito que ela estaria hoje aqui. A expectativa de rever ela aumentava conforme me aproximava. Antes que pudesse ser vista, ouvi a voz do tio também. Cheguei mais perto e olhei escondida. A cena que vi me deixou sem reação. O tio estava com a ferramenta para fora, com a Vanessinha beijando. Ainda sem saber o que fazer, num misto de curiosidade e espanto, permaneci ali mais alguns minutos. E a situação ficou ainda pior. Digo, melhor. A Vanessinha pedia para ele colocar logo nela antes que chegasse alguém. E sem perder tempo, o tio martelou fundo. Ela tentava gritar baixinho, estava muito afoita. Aquilo foi um choque, e ao mesmo tempo uma descoberta. Afinal, nunca estive com um homem, e pela primeira vez me senti molhada, vendo tudo aquilo. Antes que pudessem terminar, saí de lá correndo. Esqueci até de pegar o repelente. Depois de ver o tio com a Vanessinha, confesso que a cena não saía da minha cabeça de jeito nenhum. Eu nunca tinha imaginado ver o tio assim. Aquela imagem ficava voltando na minha mente.
e eu tentava entender o que estava rolando entre eles. Antes de continuar com a história, rapidinho galera, se você tá curtindo, não esquece de deixar aquele like maroto. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve para acompanhar os novos vídeos que vem por aí. Quero saber também o que você tá achando dessa história, então comenta aqui embaixo. Agora, vamos voltar. Voltei para o lago, e falei para minha mãe que não tinha encontrado o repelente, e ela decidiu voltar para casa, não tinha condições de ficar lá mais. No caminho de volta para casa do sítio, encontramos o tio que parecia bem contente. Ele nos chamou e disse que a Vanessinha tinha chegado e que era pra gente voltar para eu poder ver ela. Chegando de volta, eu disfarcei e fui direto abraçar a Vanessinha. Ela ficou super contente em me ver, e o sorriso dela era sincero, o que me fez relaxar um pouco. Mesmo com meus pensamentos ainda meio embaralhados e aquele momento na cabeça, eu tentei deixar a confusão de lado, pelo menos por um instante. A Vanessinha me arrastou para a área e toda animada, disse que queria saber de tudo, queria saber como eu estava, as novidades sobre os estudos, e não deixava passar nenhum detalhe. Curiosa para saber de cada coisa da minha vida, contei sobre a faculdade, algumas histórias do curso, e fui me soltando aos poucos, deixando a conversa fluir, e com o tempo, fui conseguindo relaxar e aproveitar o papo como nos velhos tempos. Ela deu uma risadinha e comentou que a vida dela não era muito emocionante, que se resumia ali mesmo, no sítio sem grandes novidades. Minha rotina é essa aqui, ajudar o Damião, cuidar das coisas, dar uma mão onde ele precisa. Nada de muito emocionante, sabe? Na hora pensei, dar uma mão? Sei bem a mãozinha que ela dá. Conversamos mais um pouco, e então a Vanessinha foi preparar o almoço pra gente. A partir daí comecei a prestar mais atenção, e a notar algumas trocas de olhares entre ela e o tio, os sorrisos e até alguns toques discretos entre eles. Minha mãe, no entanto, não notou nada de errado. Ela estava completamente à vontade, conversando com o tio e aproveitando o clima tranquilo do sítio. Eu fiquei tentando disfarçar e observava de canto de olho. Depois do almoço, descansamos um pouco e já quase no final da tarde, fomos pro quintal. O tio Damião tinha umas cachaçinhas caseiras guardadas e, com aquele jeito descontraído, perguntou se eu queria provar. A Vanessinha ainda estava por lá e, rindo, me incentivou. Prova, Mersa, é boa demais. Confesso que fiquei curiosa, eu estava acostumada com cerveja e batida, mas achei que um golinho não faria mal. Então resolvi entrar na brincadeira e aceitar a sugestão. A Vanessinha, pelo jeito, estava acostumada a beber e, sem pensar duas vezes, logo encheu um copão para ela. Eu dei alguns goles na minha. E confesso, a cachaça bateu rápido. Já fiquei meio alta sentindo aquele calorzinho subir. Aproveitando o embalo da cachaça, e vendo que estava mais solta, e a Vanessinha também, me veio a ideia de perguntar sobre a cena que tinha visto mais cedo na cozinha, quando percebi a intimidade entre a Vanessinha e o tio Damião. Com um sorriso no rosto fui bem na lata. E aí, Vanessinha? E o tio Damião? Vi vocês hoje cedo se pegando. O que tá rolando? Ela ficou um pouco surpresa com a minha pergunta, mas em seguida decidiu abrir o jogo, com um olhar meio malicioso. Disse que já fazia 2 anos que ela estava ficando com o tio Damião. Isso me pegou de jeito. Eu não fazia ideia. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para compartilhar algo mais profundo, e continuou. Márcia, ele fez eu me sentir mulher, sabe? Desde que começamos a ficar, foi tudo muito natural. A gente se dá super bem. Ele é engraçado, carinhoso, e, honestamente, eu nunca me senti tão à vontade com ninguém. Enquanto falava, eu via a empolgação nos olhos dela, misturada com um toque de excitação, e eu me atentava a cada detalhe. Completou falando que o tio foi o primeiro homem que ela sentiu, e que ele desbravou tudo nela. Ela me contou ainda que adora sentir homens mais velhos. Depois que ela começou com o tio, vieram outros, mas sempre da mesma idade. Ela conta que sente uma atração muito grande em estar com coroas. Ainda emendou perguntando como eram os caras na cidade grande se eu saía muito. No clima da bebida, acabei respondendo que ainda estava com lacre e que ainda nunca tinha sentido ninguém. Ela, bem safadinha, comentou, quem sabe o anzol não te fisga nesses dias por aqui. Dei uma risada e disfarcei. Na manhã seguinte, levantei cedinho, ainda me sentindo meio groggy pela cachaça da noite anterior. A cabeça estava pesada e eu mal conseguia pensar. Quando cheguei na cozinha, para pegar água e tomar um comprimido, o tio Damião apareceu por lá. Eu estava só de pijama sem imaginar que ele estaria por lá tão cedo. Quando ele entrou na cozinha, perguntou se eu precisava de ajuda. Respondi que só ia tomar um remédio para ver se melhorava da ressaca. Mas mesmo tentando agir normalmente, percebi que ele estava me olhando de um jeito diferente, da cabeça aos pés. Aquele olhar me deixou um pouco desconcertada.
Era como se ele estivesse avaliando não só a mim, mas a situação toda, e isso me deixou mais nervosa. Tentei ignorar, mas a sensação de desconforto ficou ali, pairando entre a gente. Na hora, me veio à mente a cena da Vanessinha com o tio Damião, aquela intimidade que eu tinha presenciado, e as revelações dela falando sobre ele ter inaugurado tudo nela. A lembrança me fez sentir um frio na barriga e um nó na garganta, com aquela pitada de excitação. Agora ali estava eu, sozinha na cozinha, com ele me olhando daquele jeito. Terminei de tomar o remédio e, antes que eu pudesse me virar para voltar pro quarto, ele me soltou uma dessas. Gostou do que viu ontem, né? O coração disparou. Não pensei que ele tivesse me visto. Tentei disfarçar, mas estava claro que meu rosto ficou pegando fogo. Aquela conversa estava tomando um rumo que eu nunca imaginaria. Fingi não ter ouvido a pergunta e já segui para o quarto. Mal conseguia dormir. Estava inquieta. E quando me dei conta estava me tocando, lembrando dele pegando a Vanessinha. Fiquei encharcada. O dia finalmente amanheceu. E quando levantei, não vi minha mãe, nem o tio na casa. Imaginei que já tivessem ido para o lago. Esperei um tempo na cozinha, quando ouvi vozes se aproximando. Eram eles, chegando com alguns cachos de bananas. Eu me virei e vi a minha mãe e o tio Damião entrando pela porta, rindo e conversando. Minha mãe foi fazer café, e enquanto isto, o tio Damião me falou com entusiasmo. À noite, vou assar milho na lenha. Fica uma delícia. E assim, ficamos ansiosos esperando anoitecer. À noite, enquanto o milho assava na lenha, o tio Damião trouxe aquelas cachaças novamente. Parecia que estava premeditando algo. Ele insistiu para que minha mãe provasse. E para minha surpresa, ela resolveu entrar na dança. Ela não tinha costume de beber, então logo começou a ficar bem mal. Ela ria sem parar, contava histórias da juventude, e parecia até mais leve. Mas ao mesmo tempo eu estava preocupada, porque conforme o tempo passava, ela foi ficando cada vez mais tonta. Não demorou muito, e quem chega? A Vanessinha. Minha mãe estava realmente bêbada, então resolvi levantá-la e levá-la para a cama. Vamos, mãe, é melhor você descansar um pouco, falei, envolvendo meu braço ao redor dela e ajudando-a a se levantar. Ela balançou a cabeça, murmurando algo sobre ainda querer ficar, mas a cada passo, percebi que estava se deixando levar pela sonolência. Fiquei ali por um momento, e não demorou muito para ela apagar. Quando voltei, o tio Damião olhou para mim e disse, «Opa, agora que a festa vai começar, vamos brindar». Levantando o copo, ia ficar só na cerveja, mas ele insistiu para eu tomar mais uma dose. Então peguei um copo e me juntei a eles. Foram várias doses depois dessa, e a animação tomou conta de mim. Mas à medida que a noite avançava, comecei a notar o tio tocando na Vanessinha de um jeito mais íntimo, disfarçado, mas impossível de ignorar. O jeito como ele passava a mão pela cintura dela, como ela se aproximava dele, retribuindo cada gesto com um sorriso cúmplice, me deixou em um estado bem empolgante. Do nada, começou a chover, e a reunião ao ar livre teve que ser interrompida. O vento soprou forte e as gotas de chuva começaram a cair. Então todos nós corremos para dentro da casa, buscando abrigo na sala. A mudança de ambiente trouxe um novo clima, e logo o cheiro da cachaça e das risadas tomou conta do espaço fechado. Vanessinha sentou perto do tio novamente, continuando aquela troca de toques e olhares, que só me deixava mais animada. O barulho da chuva batendo na telha criava uma trilha sonora aconchegante, enquanto nos divertimos, e eu me deixei levar pelo momento. Foi então que o tio Damião, com aquele sorriso travesso, perguntou se a gente queria jogar truco, mas valendo a aposta. Que tal, galera? Vamos animar essa noite? Mas quem perder vai tomar banho no lago, combinado? O tio Damião soltou. A ideia de encarar o frio do lago naquela noite chuvosa parecia completamente insana, mas no calor do momento a gente topou. O jogo começou a esquentar, e as cartas iam e vinham. As risadas, os gritos de comemoração e até as provocações foram ficando mais intensas, mas não teve jeito. Eu e a Vanessa perdemos feio, e sem dó o tio falou, já pra água, agora, mas vou com vocês para ter certeza de que vou entrar mesmo. Com o corpo quente da bebida, fomos os três para lá. Eu, como estava mais alegre, entrei primeiro, logo em seguida, a Vanessinha, e para nossa surpresa, o tio resolveu entrar junto, disse que era para passar o fogo. Notei que ele e a Vanessinha estavam mais próximos do que nunca. Foi quando percebi que, em meio às risadas e à brincadeira, o tio começou a segurar ela de um jeito mais firme, puxando-a para mais perto. Foi quando de repente ele começou a beijá-la, bem ali na minha frente. Só observava. Depois de um tempo, ele se virou para mim e perguntou se queria ver de novo ele com a Vanessinha. No impulso do momento, minha curiosidade falou mais alto, e respondo que sim. Ele então falou para a gente ir para o quartinho,
que ficava nos fundos da casa. Então fomos todos para lá. Chegando lá, ele logo já deitou a Vanessinha na cama. Ele começou a beijar ela por inteira, cada parte. Não perdia nenhum detalhe. Ela ficou sedenta. Depois de algum tempo, ele tirou a ferramenta enorme, olhou para mim e perguntou se eu queria provar. A Vanessinha, sem se conter, revelou que eu era nova na área. Foi então que ele ficou ainda mais empolgado e veio até onde eu estava, pedindo para eu pegar. Foi aí então que segurei firme no bastão, aproveitando tudo. Ela pediu para eu ficar ao seu lado, fui até lá. E o tio disse que ia inaugurar minha pracinha. Eu relaxei e em seguida, com muito carinho, ele foi introduzindo devagarinho, inaugurando o que eu guardava há anos. Ele era muito ganancioso e não se contentou, e disse que queria explorar outros caminhos. Eu fiquei assustada porque eu já havia recebido tudo aquilo e não queria sentir mais dor. Foi quando eu pedi para deixar o outro recinto para uma próxima. Ele concordou e só ficou ali na área principal, por vários minutos, até que retirou e despejou seu amor na Vanessinha, já que ela não tinha participado da brincadeira. Ficamos ali ainda por um tempo, depois voltamos para casa e fomos tomar banho, ainda processando tudo o que tinha acontecido. No dia seguinte, minha mãe resolveu ir embora. Não pudemos repetir a dose, mas ficou um gostinho de quero mais. Nunca imaginei viver uma loucura dessas. Foi uma experiência única. Olhando para trás, eu percebia que aquelas semanas no sítio mudaram tudo para mim. O que começou como um simples passeio em família virou uma montanha-russa de emoções e descobertas. Eu me vi em meio a situações inesperadas, onde a dinâmica entre eu, o tio Damião e a Vanessinha se transformaram de uma maneira que eu nunca esperaria. Aquelas risadas, os jogos, as conversas à beira do lago e, claro, a cena dos dois se beijando, tudo isso ficou gravado na minha memória. Era uma mistura de diversão e confusão que, de alguma forma, me fez amadurecer. Enquanto tentava entender a nova relação deles, também acabei aprendendo sobre mim mesma, sobre como as pessoas podem se conectar de formas que desafiam todas as expectativas. Mesmo agora, ao relembrar tudo, não consigo evitar um sorriso. Foi intenso, foi doido, e de certa forma, me fez ver o mundo com outros olhos. A vida no sítio me ensinou que a realidade pode ser mais complexa do que a gente imagina, e que às vezes, as experiências mais loucas são aquelas que mais nos marcam. E aí, galera, espero que vocês tenham curtido essa história tanto quanto eu gostei de compartilhar. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui embaixo. E quero saber a sua opinião. O que você achou dessa história toda? Comenta aí. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos cheios de aventuras e surpresas. Valeu por assistirem e até a próxima!